Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássio, você está no canal do Carteira Verde. No vídeo de hoje, um vídeo interessante aqui hoje, hein? Eu vou ensinar vocês como que vocês recebem aluguel sem ter imóveis físicos, seja um apartamento, seja uma casa na praia, um sítio, seja lá o que for. Eu vou ensinar vocês como que vocês podem receber aluguel sem ter de fato imóveis físicos. Então, antes de mais nada, já senta a mão nesse like aqui, hein? Que você dando like aqui, você ajuda muito o criador de conteúdo, a pessoa que vos fala aqui, a continuar produzindo mais conteúdos aqui para o YouTube. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, também ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. No Brasil a gente tem muito essa cultura ainda, né? De que você comprar uma casa, comprar um terreno ali, construir uma casa e depois alugar isso para você receber o aluguel da pessoa que vai morar, do seu inquilino ali, é muito comum, né? É uma cultura de muitas gerações que foram passando pra gente e que a gente entendeu que talvez ali seria a melhor forma de você ter uma renda extra ali que viesse desses aluguéis, ou até mesmo encarar isso como uma forma de investimento, né? Um dinheiro que você tá gastando ali comprando um terreno, construindo uma casa, levantando uma casa, ou até mesmo comprando ali um apartamento que já esteja pronto ali, para depois você pegar esse apartamento e alugar para uma outra pessoa. Talvez a gente tenha essa cultura ainda, porque justamente a maior parte das pessoas não teve essa educação financeira de base, não entende muito do mercado financeiro, não entende essa parte de investimento, mas existe uma forma muito mais fácil, uma forma muito mais tranquila de você receber aluguel sem precisar construir uma casa, sem precisar comprar um apartamento e aí você alugar esse apartamento para que você receba também aluguel. Existe uma forma muito melhor ali, na minha opinião, obviamente, é muito melhor do que você ter toda essa dor de cabeça. Esse inquilino ele pode não pagar e aí você vai ter que entrar na justiça, você vai ter dor de cabeça ali. Quando ele começa a atrasar o pagamento ou deixar de pagar mesmo para você, você vai ter as manutenções que você vai ter que fazer na casa, ali no imóvel, no apartamento. Você vai ter um monte de custos, né? Então, quando você vai comprar esse apartamento, se você está comprando um imóvel ali para alugar, você vai ter vários custos ali de entrada, custos adicionais que você tem na compra de um imóvel. Assim, tem muita dor de cabeça para que você faça esse tipo de investimento, né? Se você encarar isso como investimento, para que você faça esse investimento. E hoje, pela Bolsa Brasileira, você consegue investir em fundos imobiliários, exatamente. Através dos fundos imobiliários, você consegue comprar cotas desses fundos imobiliários e aí conforme vai passando os meses, você vai recebendo o retorno disso, os aluguéis ali que eles vão te pagando na sua conta. Eu chamo de aluguel aqui, mas você pode chamar de rendimentos, de dividendos, seja o nome que for, eu gosto de chamar isso de aluguel. Porque quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando um pedacinho de vários imóveis, né? Tem alguns fundos imobiliários, ou boa parte dos fundos imobiliários ali, eles estão bem diversificados. Então eles vão ter ativos em vários estados aqui do Brasil, em alguns estados eles vão ter mais de um ativo. No momento que você entra na Bolsa de Valores ali e compra uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando um pedacinho de vários imóveis, de várias localizações ali. Então por isso que eu considero os fundos imobiliários uma forma muito melhor de fazer investimentos em imóveis do que você ir lá e comprar um imóvel e alugar para outra pessoa depois. E aí eu vou te dar o passo a passo aqui hoje, como que você vai fazer isso, tá? Então o primeiro passo aqui, eu já vou entender que você já tem um certo conhecimento em renda fixa, porque quando você começa a investir, o primeiro passo que você tem que dar é dentro da renda fixa, seja ali investindo num CDB, comprando algum título ali do Tesouro Direto. Então assim, vou ter esse entendimento aqui, que você já tem um conhecimento em renda fixa, se você já tem algum dinheiro investido em renda fixa, que teoricamente é o primeiro passo que você tem que dar ali no mundo dos investimentos, tá? E aí o que você tem que fazer agora? Você quer começar a diversificar o seu patrimônio, quer começar a comprar cotas de fundos imobiliários. Então, você tem que ter uma conta na corretora ou no próprio banco que você já tem esse CDB, você tem que verificar se ele tem uma plataforma de investimento. Normalmente ele vai ter. Você precisa avaliar qual que é a melhor alternativa para você, seja continuar investindo dentro desse banco ali que você já tem, ou abrir a conta numa corretora. Porque tem muitas corretoras hoje que elas oferecem corretagem zero. Então assim, você não vai arcar com mais um custo ali na hora de investir. Boa parte das corretoras hoje já oferece corretagem zero. Então dá uma olhadinha, tem algumas corretoras que é a Rico, por exemplo, a Clear, a Toro, que no momento desse vídeo que ele está sendo gravado, já oferece corretagem zero. Tem o Banco Inter também, o Banco Inter oferece corretagem zero. Dá uma pesquisada, fala com o gerente do banco que você tem conta, se eles oferecem também corretagem zero, porque você quer investir ali em fundos imobiliários. E aí você definiu, então eu vou abrir a conta nessa corretora aqui, porque ela tem corretagem zero, ou vou continuar investindo pelo banco que eu já tenho conta, que eu já tenho aplicações ali
na renda fixa, por onde você vai investir nos fundos imobiliários. Agora você precisa aprender a analisar os fundos imobiliários antes de fazer os investimentos neles. E aí eu vou usar como exemplo aqui o VILG11, tá? VILG11 é um fundo imobiliário de logística e eu vou dar algumas referências para você antes de investir nesses fundos imobiliários, o que você pode analisar, tá? Então o VILG11 ele é um fundo de logística. Hoje, na data que está sendo gravado esse vídeo, dia 26 de março, ele está custando cada cota R$ 92,28. Ele tem uma liquidez média diária de 2,6 milhões. O último rendimento dele foi 56 centavos. E quando eu falo de aluguel, que você vai receber os aluguéis, são exatamente esses rendimentos aqui, tá? Eles estão chamando de rendimentos, mas eu gosto de chamar de aluguel. Então você comprando esse fundo imobiliário, por exemplo, em abril, em maio você já vai receber esses rendimentos. Então quanto mais cotas você for comprando, maior vai ser esse valor de aluguel que você vai receber. E tem um dividend yield aqui de 8,62% e muita gente cai nesse erro, né? Na hora que começa a investir ali no mercado financeiro, em fundos imobiliários, as pessoas tendem a olhar só para o dividend yield ali, que é o retorno do fundo imobiliário, do investimento que você está fazendo nele. Então, tome muito cuidado, não caia nesse erro de só olhar o dividend yield. Olhe também outros pontos, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então ele tem um patrimônio líquido aqui de 1,7 bi. É interessante que você compre fundos imobiliários ali que tenha patrimônio superior a 1 bilhão, tá? Ele tem um valor patrimonial aqui de R$ 113,94, uma rentabilidade no mês de 1,85 e tem um PVP de 0,81. O PVP é outro ponto importante, que é outra métrica importante para você olhar. Então, quando ele está abaixo de 1, ele está custando barato, ele está saindo barato pelo preço que ele realmente vale. Quando ele está acima de 1, ele está mais caro do que ele realmente vale. Então, dá uma boa olhada no PVP também. E aí, descendo aqui, você vai ter mais informações dos fundos, tá? Então, vamos pegar o histórico de dividendos deles, do máximo que ele tem aqui. Você tem um histórico interessante de distribuição de dividendos também. Ele é bem linear, em alguns momentos teve uma queda ali, mas de um modo geral ele é bem linear aqui. E um outro ponto importante para você olhar nos fundos imobiliários também, como eu tinha comentado, é a distribuição dos ativos dele, em quantos estados ele está presente, e quantos ativos ele tem presente em cada estado. No caso do VILG11 aqui, ele tem 13 ativos distribuídos em 7 estados diferentes. Então tem Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então é um fundo imobiliário ali que ele tem bastante ativos e esses ativos estão bem diversificados em vários estados ali. E um outro ponto importante também, quando você começa a investir em fundos imobiliários, dê preferência a fundos de tijolos ali, a fundos que é o caso de logística, shopping, lajes corporativas, porque eles não sofrem tanto com os efeitos da economia ali, né? Então, quando você compra, por exemplo, fundos imobiliários de papel, que estão atrelados a dívidas ali, ele vai ter mais oscilação. E aí, como você está começando a investir agora, como você está começando a entrar nesse mundo dos fundos imobiliários, dê preferência ali a fundos de tijolos ali, tá bom? Então, usando como exemplo aqui o fundo VILG11, ele não é uma recomendação de investimento que eu estou fazendo aqui, ele serve apenas para fins didáticos aqui, a utilização do VILG11, então é um fundo imobiliário interessante aqui, que eu escolhi como exemplo, tá? Mas aí você precisa analisar os fundos imobiliários que fazem sentido ali para sua carteira, para que você ali faça a aquisição deles e compre eles cada vez mais cotas ali, para que aumente cada vez mais o aluguel que você vai receber deles. Dá para você levar em consideração mais itens também na hora de analisar os fundos imobiliários, mas para quem está começando, analisar esses pontos ali, entender ali de uma forma geral, de uma forma ampla, como que está a saúde financeira do fundo imobiliário por essas métricas que eu passei para vocês, já ajuda bastante, já é um bom caminho andado ali para quem está começando a investir agora no mundo dos fundos imobiliários. E aí, iniciando agora, você vai pelo menos comprar 2 fundos imobiliários, deixa esses fundos ali 4, 6 meses na sua carteira, deixa eles ali para você ir conhecendo como que funciona a volatilidade deles, como que funciona a distribuição ali desses rendimentos, dos aluguéis que vão cair na sua conta, para você entender a dinâmica deles. E aí, depois que você entendeu ali como que funciona a dinâmica deles, você vai comprando mais cotas também. E aí, o próximo passo, né? Você comprou os fundos imobiliários ali, você vai esperar cair esses dividendos na sua conta, você vai esperar cair esses rendimentos dele na sua conta, para você entender de fato como que funciona a dinâmica ali. Comprou no mês, recebeu no mês seguinte. Então, quer dizer, se eu comprar esse mês a quantidade de cotas, aí você começa a fazer contas ali, né? Se eu comprar esse mês mais cotas, quanto que eu vou receber no próximo mês? E aí você consegue começar a fazer algumas projeções ali, de quanto que até você precisa mesmo receber de fundos imobiliários para que pague todas as suas contas no final do mês. É o que a gente chama de liberdade financeira. É muito viável você ir em busca da sua liberdade financeira com fundos imobiliários tendo boa parte da sua carteira ali, porque os fundos imobiliários, eles têm essa característica de pagar
aluguel todo mês aqui, rendimento todo mês para os acionistas. Então fica muito mais fácil você se planejar na hora de alcançar, na hora de planejar também a sua liberdade financeira. E aí depois que passou essa fase inicial que você comprou esses 2 fundos, tenha pelo menos na sua carteira 5 fundos, tá? Para você diversificar entre ativos, nessa classe de ativos que são os fundos imobiliários, você diversificar entre ativos também. O recomendável aqui é pelo menos 5 fundos imobiliários. Na minha carteira eu tenho um pouco mais, justamente porque eu gosto de diversificar mais desse setor ali, mas tendo pelo menos 5 fundos imobiliários na carteira, você já vai estar bem diversificado ali também. Então esse foi um passo a passo aqui que eu quis dar para vocês receberem aluguéis também, não necessariamente precisando comprar imóveis ou investir em imóveis ali, comprar terrenos, gastar aquela fortuna de dinheiro ali em material de construção, com pedreiro, ter toda aquela dor de cabeça para que você receba aluguéis ali no futuro. Existe uma maneira muito mais prática que é através dos fundos imobiliários aqui. Então defina qual que é a sua corretora, por onde você quer investir, aprenda a analisar os fundos imobiliários. Aqui eu dei uma ideia para vocês, aqui um passo inicial de como que você analisa os fundos imobiliários. Você pode ir muito mais além do que eu passei para vocês, mas tendo essa visão desses números ali, você já vai ter uma noção de como que tá esse fundo imobiliário que você quer comprar. Você já pode tomar decisões em cima disso. Começa com 2 fundos ali, um de logística, um de shopping, um de lajes corporativo, e vai aumentando esses fundos até que você tenha pelo menos 5 fundos na carteira. Receba os primeiros dividendos ali e entenda como que funciona essa dinâmica dos fundos imobiliários. Se você precisa de ajuda para começar a investir, para investir em fundos imobiliários, você não se sente confortável ainda de fazer isso sozinho, a gente tem a nossa consultoria financeira aqui através do nosso site carteiraverde.com.br. Eu vou te ensinar a você começar a investir em fundos imobiliários, a analisar ali com mais profundidade os fundos imobiliários, para que você tenha ali uma renda extra vindo dos fundos imobiliários, para que você também receba aluguéis vindo dos fundos imobiliários. Na nossa consultoria também a gente ajuda você que tem dívidas a sair das dívidas, organizar a sua vida financeira e planejar para realizar os seus sonhos. Me siga também nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, @carteiraverde, o mesmo @ aqui do YouTube, e até o próximo vídeo.